Quando eu e o Jorge nos casamos, o mundo parecia perfeito. Ele era o homem com quem eu sonhava desde a minha adolescência. Inteligente, charmoso, carinhoso e, acima de tudo, meu. Nos primeiros anos, a vida foi cheia de aventuras, viagens, muitas risadas e um amor que parecia inabalável. A gente se conhecia como a palma da mão. Tudo estava bem, até o dia que ele adoeceu. Era um dia como qualquer outro, quando ele chegou em casa com uma dor no peito que inicialmente achamos que fosse apenas indigestão. Mas quando os sintomas pioraram, não restaram dúvidas. O hospital confirmou. Jorge estava com a doença rara, uma condição autoimune que atacava os músculos e prejudicava a mobilidade. A cada dia, ele perdia mais a capacidade de se mover. Um diagnóstico sombrio e uma sentença de vida limitada. Eu estava apavorada, mas sabia que tinha que ser forte por ele. As semanas se transformaram em meses. A casa se tornou um hospital improvisado. Eu me tornei sua cuidadora, sua enfermeira, sua companhia. Eu sabia o que ele precisava antes mesmo dele me pedir. Levava-o para os tratamentos, administrava suas medicações, o ajudava a se vestir, dava alimentação e dava até banho, pois de repente ele não conseguia fazer mais nada por si mesmo. Não importava o quanto fosse difícil, eu fazia tudo com muito amor. O amor que eu sentia por ele me dava forças. O que mais me impressionava, porém, era como ele lutava. Eu o via suando de dor para conseguir dar um passo, mas ele nunca reclamava, nunca desistia. O sorriso no rosto dele era uma motivação para que eu não desistisse também. Eu acreditava que, se ele se recuperasse, tudo voltaria ao normal. Não fazia ideia do que me aguardava. Os médicos diziam que a recuperação do meu marido seria lenta, mas possível. Ele tinha que praticar exercícios de fisioterapia todos os dias. Nos primeiros meses, parecia um processo interminável. Era difícil ver o homem forte e independente que eu amava sendo tão vulnerável, dependente de mim para tudo. Às vezes, ele chorava no meio da noite, sem que eu soubesse o que fazer para confortá-lo. Eu me perguntava: será que ele ainda me vê como a mulher com quem casou? Será que ele me ama da mesma forma? Eu nunca disse isso a ele, mas as dúvidas e inseguranças me assombravam, principalmente nas noites silenciosas em que ele parecia se perder em seus próprios pensamentos. Mas eu estava ali, sempre ao seu lado, com um sorriso e com palavras de encorajamento. Para ele, eu era o pilar que sustentava sua esperança. Eu acreditava que nossa vida, nossa relação sairia ainda muito mais forte depois dessa aprovação. O amor, eu pensava, era capaz de curar tudo. E então, com o tempo, ele começou a melhorar. Os primeiros passos foram difíceis, mas ele os deu. Vi seus olhos brilharem novamente, o semblante de sofrimento dando lugar a um semblante de luta e determinação. Eu aplaudi cada conquista pequena, cada movimento, cada avanço. Acreditava que tudo isso só significava que o pior já havia passado. Eu estava exausta, mas feliz. Era uma exaustão boa, uma exaustão de quem sentia que tinha feito tudo pelo outro. Mas algo em Jorge estava mudando. Ele parecia de repente mais distante, mais reservado. Quando eu perguntava o que estava acontecendo, ele dizia que estava bem, mas o silêncio dele me incomodava. Foi um ano depois de sua recuperação que comecei a perceber uma mudança mais clara. Jorge começou a sair mais. Dizia que precisava respirar,
e precisava se encontrar. Ele se inscreveu em uma academia e começou a passar horas lá, afirmando que estava trabalhando para fortalecer os músculos e melhorar sua saúde. Eu fiquei feliz por vê-lo voltar à rotina, mas havia algo de errado. O comportamento dele estava diferente. Naquela época, eu tinha a sensação de que ele já não me olhava como antes. O jeito que ele me tratava começou a mudar sutilmente. O carinho, as palavras doces, os gestos de afeto diminuíram. Quando ele falava, eu percebia que não havia mais o mesmo entusiasmo. Eu tentava me convencer de que era apenas a rotina, que ele estava se readaptando à vida normal após tanto tempo de reclusão. Mas meu instinto me dizia que algo mais estava acontecendo. Então, um dia, pouco antes do Natal, ele me revelou algo que me cortou o coração. Com um olhar distante, ele disse: "Estou apaixonado por outra pessoa." Aquelas palavras me atingiram como um golpe no estômago. Eu fiquei em silêncio, sem conseguir processar. Ele falou de uma forma tão fria, tão racional, como se já tivesse tomado uma decisão. A amante, segundo ele, era uma colega de trabalho. Ele alegou que ela havia sido uma grande amiga e deu muito apoio durante sua recuperação. E ela entendia suas dores e frustrações de uma forma que eu nunca entenderia. Fiquei paralisada. Eu cuidei dele durante toda a doença. Eu estive ao lado dele em sua fraqueza, em sua dor, quando ele não podia sequer andar. E agora ele estava me deixando por outra mulher? É sério isso? Eu não podia acreditar. Eu não queria acreditar. Nos primeiros dias após a revelação, eu não sabia o que fazer. O que eu deveria fazer? Ele estava tão decidido, tão frio. O Jorge que eu conhecia estava tão distante de mim, e aquele homem que se sentava na minha frente parecia um estranho. As lágrimas vieram sem parar. Eu não me sentia digna de estar ali, naquela casa, naquela relação que havia sido construída com tanto sacrifício e amor. Era como se ele tivesse me usado para se reerguer e agora que estava de pé novamente, não precisasse mais de mim. Ele foi saindo aos poucos. Suas coisas começaram a desaparecer da casa. Eu passei noites inteiras esperando por algo que me dissesse que ele mudaria de ideia, mas ele não voltava. A dor era insuportável, um aperto no peito que não passava. O pior de tudo foi perceber que a pessoa por quem eu dei tudo, dei tanto, que eu cuidei, que eu coloquei acima de tudo e de todos, me abandonava sem nem mesmo se arrepender. Eu tentei falar com ele, tentei entender o que havia acontecido, mas a resposta dele foi sempre a mesma. Ele estava feliz com a nova mulher e não via sentido em voltar atrás, em salvar nosso casamento. Os meses seguintes foram um turbilhão de emoções. Passei por todas as fases do luto, mas a verdade é que a dor nunca desapareceu por completo. Eu me questionava todos os dias por que ele havia feito isso. Por que ele havia me deixado quando eu estive ao seu lado em seu momento mais frágil? Por quê? A recuperação dele, que eu pensei que seria a nossa redenção, nosso recomeço, se tornou a nossa despedida. Fui forçada a aprender a viver sem ele, sem a presença de alguém que um dia foi tudo para mim. Foi uma luta interna constante. E apesar de todo o sofrimento, hoje eu entendo que a verdadeira cura não foi para ele. A cura foi para mim. Eu precisei me reconstruir, aprender a me amar novamente, a entender que o que aconteceu não era culpa minha, que eu não poderia controlar as escolhas de outra pessoa, mesmo que fosse a pessoa que eu mais amava no mundo. A minha história com Jorge não terminou como eu sempre imaginei.
Mas no fim, tudo isso me ensinou que o amor próprio é mais importante do que qualquer amor que eu possa oferecer a outra pessoa. E talvez, por mais doloroso que tenha sido, essa foi a maior lição que a vida me deu. Jorge hoje está bem, seguindo a vida dele com a mulher que ele escolheu. E eu estou em paz, estou namorando, seguindo a minha vida, estou seguindo em frente. O recomeço me fez mais forte, me deixou mais feliz, me deixou inteira. Não carrego mágoas nem ódio em meu coração e prefiro seguir acreditando que há propósito em todas as coisas. Sabe aquela frase onde se diz: amar também é deixar o outro ir? É sobre isso. Essa é a minha história. Olá, meus amores, como vocês estão? Espero que bem. Mais uma vez, Feliz Natal para todos vocês. No vídeo de ontem eu conversei um pouquinho. Hoje é a data, é o feriado, que vocês possam viver verdadeiramente o clima natalino. Que Deus abençoe a família de cada um. Que a noite tenha sido maravilhosa. Tudo de bom pra gente, tá bom? Amiga, muito obrigada pela confiança, muito obrigada por você abrir o seu coração. Uma carta que deixa a gente triste. Dias atrás eu liberei aqui no canal um relato de uma amiga que sofreu um acidente de carro. Nesse acidente estava a filha dela e o marido, e ela acabou ficando paraplégica. E o marido dela, ao invés de fazer como você fez com esse seu marido, ele deu as costas para ela. Ele não suportou essa nova realidade da vida deles. Escolhas, né? Ok. No seu caso, uma mulher se viu de repente com um marido que estava doente, começou a perder os movimentos do corpo e você mudou a sua realidade em prol de apoiar este homem. Com você foi na saúde e na doença. E esse homem, surpreendentemente, sabe o que é que ele fez? Ao invés de ele valorizar você, uma mulher porreta, ele começou a sentir algo por uma colega de trabalho que dava apoio para ele através de mensagens e ligações. Você cuidou dele esse tempo todo e ele disse que essa mulher, ela o entendeu, compreendeu de uma maneira que você não fez. Parece mentira, né? Parece brincadeira, mas infelizmente foi esse pesadelo que você enfrentou. E você é muito forte. Você disse para mim que foi uma fase muito difícil, você não despertou da noite para o dia, não tem como, mas graças a Deus você superou. Ele continua com essa mulher, deixou de ser, né, apenas uma colega de trabalho, ele está morando junto com ela, e esse homem, só Deus sabe o que é que aconteceu com ele, porque de repente, esse homem olhou para você e disse: eu não quero mais, eu quero seguir a minha vida. Isso em pleno Natal. Você disse que foi o pior Natal da sua vida. E diante disso tudo, minha linda, eu só quero dizer a você que eu sinto muito por toda a dor, por todo o sofrimento, por tamanha decepção. E eu desejo de coração que Deus abençoe a sua vida, abençoe seu novo relacionamento, que você se sinta cada vez mais feliz, mais forte. Que bom que diante dessa história você tirou boas lições, você aprendeu, você cresceu. E pode ter certeza, quem perdeu não foi você. Que Deus te abençoe. Um feliz Natal, completamente diferente desse Natal terrível que esse ex te causou. Tudo de melhor para a sua vida, para a sua família. Mais uma vez, gratidão. E vocês, amigos e amigas do canal, que história, hein? Que história que a gente fica se perguntando como o ser humano consegue ser tão ingrato a esse ponto. Mas enfim, escolhas e consequências. Fica também algumas reflexões. A amiga recomeçou, se escolheu, aprendeu a se amar, e isso é muito importante para cada um de nós. Fiquem bem, Feliz Natal novamente, tudo de bom e até amanhã, se Deus quiser. Beijos de luz, tchau, tchau.